Olá, pessoal! Estamos de volta para a nossa última videoaula e temos como objetivo conceituar práticas avaliativas e mecanismos de exclusão, repetência, reprovação e evasão. Bem, vamos começar falando um pouco sobre a avaliação e evasão escolar. Em nossas vivências e experiências pessoais como docentes, observamos que tanto no ensino básico quanto em outros níveis de ensino, os métodos de avaliação de desempenho dos alunos têm se estabelecido basicamente em avaliações somativas, quando referimos à prova. Avalia-se também a disciplina dos alunos, trabalhos feitos em sala de aula ou em casa, exercícios propostos, dentre outros. Essas avaliações, assim como as provas, são pontuadas. Conforme Lucchesi, as provas muitas vezes não condizem com o processo de ensino e de aprendizagem. As notas finais da avaliação são deferidas por meio de soma ou pelas médias, mas segundo este autor, as médias consideram os números as pontuações dos alunos nas avaliações e não o aprendizado e desenvolvimento do aprendido. Essa desarticulação entre as avaliações e a aprendizagem significativa promove o descontentamento e o descrédito por parte dos alunos, que por muitas vezes implica na evasão escolar. Segundo Barbosa, o termo avaliar tem sido constantemente associado à expressão como fazer prova, fazer exame, atribuir nota, repetir ou passar de ano. Nessas concepções, o ensino se dá por muitas vezes pela transmissão de conhecimento, no qual o aluno se porta como um receptor passivo. Assim, a avaliação não educa, simplesmente informa, assumindo um caráter seletivo e competitivo. O professor e o aluno são protagonistas do processo de aprendizagem e, ao tratar do processo de aprendizagem no contexto escolar, deve-se considerar esses dois atores de extrema importância. O aluno como agente ativo e participativo do processo da sua aprendizagem e o professor como agente na mediação entre o aluno e a busca por novos conhecimentos. É o aluno o responsável final pela sua aprendizagem ao atribuir significado aos conteúdos. No entanto, é o professor que determina as atividades que os alunos devem desenvolver, possibilitando uma orientação adequada ao processo de construção do conhecimento. Sendo assim, fica evidenciado que o potencial de aprendizagem de um aluno constitui-se da soma da capacidade cerebral de processar as informações com a capacidade de interação com o meio onde está inserido em um processo intermediado pela ação pedagógica do professor. É importante conceber a ideia de que o processo de avaliação deve ser pensado para com o aluno, trabalhando suas experiências, seu dia a dia, suas dificuldades e facilidades. Nesse sentido, a avaliação tem foco na aprendizagem do aluno. Para que esta proposta de avaliação realmente funcione, primeiramente, o professor deve interagir com os alunos de maneira a conhecer suas atividades, experiências, dificuldades, linguagem, culturas, entre outras. Imagine a seguinte situação. Aos 15 anos, Gabriel não vai continuar os estudos. Ele tem dificuldades de aprendizagem e não vê como as matérias ensinadas na escola vão ser úteis no seu dia a dia. Por incrível que pareça, essa é a realidade de milhares de crianças espalhadas pelo país. A taxa de evasão escolar no Brasil é a terceira maior do mundo. Em média, 24% dos alunos, como Gabriel, não concluem o ensino fundamental até os 16 anos. Em uma lista com 100 países
com o melhor IDH do mundo, o resultado só não é pior que o da Bósnia e o das ilhas de São Cristóvão e Neves, no Caribe. Para se ter uma ideia da gravidade da situação brasileira, 40,8% dos jovens não concluem o ensino médio até os 19 anos, ou seja, quase a metade dos jovens não concluem a educação básica na idade adequada. Os motivos são vários, englobando desde as dificuldades financeiras, que obrigam o estudante a trabalhar, até a falta de interesse ou motivação pelo processo de aprendizagem. Mesmo com esse cenário desfavorável, de difícil resolução e que depende de medidas enérgicas do poder público, algumas atitudes de um bom gestor escolar podem ajudar a melhorar essa situação. No entanto, antes de conhecê-las, é preciso entender em maior detalhe os fatores que geram a evasão escolar e quais as consequências que decorrem dessa prática. Conforme mencionado, as razões que levam à evasão escolar são numerosas e variadas. As razões mais frequentes que abrangem a ausência de interesse pela escola são os transtornos ou dificuldades de aprendizagem, a necessidade de trabalhar, a falta de estímulo familiar, as questões de saúde, os problemas com o acesso ao estabelecimento de ensino, entre outras. O primeiro motivo está diretamente ligado ao contexto educacional, em que o aluno está inserido e existem diferentes razões associadas a ele. A ausência de interesse pela escola pode ser ocasionada por diversos fatores, entre os quais estão a proposta pedagógica da escola, o tipo de metodologia empregada pelos professores e a adoção de práticas que privilegiam o produto da aprendizagem, mas que pouco se ocupam do processo. Em geral, são posturas que não colocam o aluno como protagonista. As dificuldades de aprendizagem também podem ser de natureza múltipla. A defasagem de competências e habilidades que já deveriam ter sido desenvolvidas em anos anteriores, a incompatibilidade entre o método de ensino docente e os níveis de aprendizagem do aluno, bem como a falta de investimentos em tecnologias que facilitam o processo educacional, são os principais fatores associados. No que se refere a outras causas apontadas, como os transtornos de aprendizagem, a falta de estímulo familiar e os problemas com o acesso ao estabelecimento de ensino, embora não estejam diretamente ligados à escola, podem receber a intervenção desta. Isso é possível por meio de ações mediadoras por parte da instituição, com a finalidade de minimizar esses tipos de condições desfavoráveis. A evasão escolar traz consequências tanto para o aluno que evade, quanto para a instituição em que ele estava estudando. O estudante que deixa de estudar pode não ter mais motivação, ou mesmo condições para voltar à sala de aula, o que leva ao despreparo profissional formal e tende a ocasionar maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Soma-se a isso a sua privação aos processos de letramentos acadêmicos oferecidos somente na escola e essenciais ao exercício da cidadania. No caso da instituição de ensino, a evasão contribui negativamente para o cálculo das taxas de rendimento escolar, pois esses índices têm como base o somatório dos números de estudantes aprovados, reprovados e evadidos em um dado ano letivo. Tais taxas são de suma importância para a escola, uma vez que são usadas para o cálculo do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, fundamental para o monitoramento da qualidade da instituição. Práticas que contribuem para a redução da evasão escolar. Acompanhar a frequência do aluno. O gestor escolar, por mais que seja um profissional ocupado com as várias questões que envolvem gerir uma escola,
pode estar mais presente no dia a dia da sala de aula. Procurar conhecer os alunos de perto, acompanhar o desenvolvimento dos professores e conversar com os funcionários da escola são algumas das boas práticas que podem ser implementadas nesse sentido. Para diminuir os números de evasão escolar, uma atitude simples, mas de grande importância, é acompanhar a frequência dos alunos. Se você perceber que um estudante passou a faltar demais ou que mudou seu comportamento de um ano para o outro, pode ser um sinal de que é preciso prestar mais atenção. As coisas não estão indo bem em casa. Converse tanto com o estudante quanto com sua família. Procure entender os motivos das faltas e se esforce para buscar soluções que ajudarão a reverter a situação, para mantê-lo dentro de sala de aula. Em casos mais críticos, é válido manter a atenção redobrada. Investir em tecnologia e na qualidade de ensino. Uma pesquisa feita em 2009 pela Fundação Getúlio Vargas apontou que 4 em cada 10 alunos que abandonaram a escola alegavam o desinteresse como principal razão para não voltar às carteiras. Segundo o levantamento, esses jovens não vinham sentindo nas matérias ensinadas e afirmava que os conteúdos não os estimulavam a ponto de levar a escola a sério. Uma saída para esse problema é adaptar o método de ensino à geração que está na escola hoje, explorando a tecnologia como aliada na sala de aula. Esses jovens cresceram com maior facilidade de acesso à internet, com perfil de participação e interação nas redes também maiores. Portanto, aulas que são, na verdade, grandes monólogos não os atraem. Propor novas práticas pedagógicas e investir em algumas ferramentas tecnológicas que apoiem o processo de ensino-aprendizagem pode reduzir a evasão escolar. Buscar ajuda. Ainda de acordo com a pesquisa feita pela FGV, 27% dos alunos também abandonam a escola por ter que se dedicar ao trabalho. Outros 21,7% alegaram outros motivos, como gravidez, problemas de saúde na família, de transporte, entre outros. Ou seja, levando esses casos em consideração, nem sempre a escola é capaz de resolver o problema daquele estudante. Nessa hora, é importante contar com uma rede de apoio sólida. O que acontece dentro dos muros de uma escola é um problema de toda a comunidade escolar. Em algumas situações, como a necessidade de abandonar o estudo para ajudar na complementação de renda da família, por exemplo, é importante acionar a assistência social da prefeitura de seu município. É ela quem vai entrar em contato com a família e sugerir o ingresso dessas pessoas em políticas públicas específicas. Ou seja, estar mais presente no dia a dia dos seus alunos, dos professores e também dos familiares que podem ajudar a diminuir a evasão. Conectado à evasão escolar, temos a repetência. Um dos principais objetivos da escola deve ser formar cidadãos minimamente preparados para atuarem no rigoroso mercado de trabalho. Assim, a retenção torna-se um problema, pois o mercado de trabalho necessita de pessoas já formadas. Mas, simplesmente, acelerar ou forçar uma promoção escolar não é a solução desse problema, pois as pessoas que o mercado exige devem ser qualificadas. Não queremos aqui dizer que uma promoção sem uma qualificação necessária é determinante para uma defasagem constante, sem possibilidade de reposição. Mesmo que o aluno não tenha alcançado o mínimo de aprendizado desejado pela escola, ou a média para prosseguir, dada uma oportunidade de melhora ao aluno, é possível que o mesmo consiga êxito, mediante a muita dedicação. Porém, reprovar o aluno, avaliando-o como incapaz sem dar-lhe uma oportunidade de superação,
pode fazer com que perca o interesse pela escola a ponto de abandoná-la, no que retorna ao que falamos anteriormente, a evasão. Perceberam que é uma coisa ligada à outra? Sérgio Costa Ribeiro, pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, ligado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, dissecou o que ele batizou como pedagogia da repetência. No estudo de 91, ele escreveu que essa prática está na própria origem da escola brasileira, com seu modelo de ensino de elite, em que o papel do professor era muito mais de preceptor da educação orientada pela família do que um profissional autossuficiente do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem. E foi além. As análises antropológicas, até hoje realizadas, mostram claramente que o sistema joga a culpa pelo fracasso escolar, ora nos próprios alunos, ora nos pais, ora no sistema sociopolítico, raramente no despreparo dos professores, nas falhas de sua formação ou na organização escolar. Quase 2 décadas depois, pouco ou nada mudou. Inúmeros são os fatores intra- e extraescolares que influenciam para que ocorra a repetência em nossas escolas. E, igualmente, números são os estudos realizados com o objetivo de detectar as causas dos mesmos. Os extraescolares dizem respeito às más condições de vida e subsistência de grande parte da população escolar brasileira. Assim, as péssimas condições econômicas responsáveis, dentre outros fatores, pela fome, desnutrição, falta de moradia adequada e de saneamento básico, enfim, todo o conjunto de privações com o qual convivem classes sociais menos favorecidas, surgem como elemento explicativo fundamental. Dentre os fatores intraescolares são salientados o currículo, os programas, o trabalho desenvolvido pelos professores e especialistas, as avaliações do desempenho dos alunos que são hoje. A repetência não é um problema que surgiu rapidamente e que pode ser resolvido com pequenas remediações paliativas. É necessário a discussão das causas, a tomada de consciência de todos que estão envolvidos no problema e que, portanto, fazem parte da solução. As causas do não aprender são várias e, portanto, a primeira questão é identificá-las, dando-lhes a seguir o tratamento conveniente. O professor é um agente de transformação social e, para isso, é necessário que se proponha a ter uma participação ativa no processo pedagógico e questione o sentido social e político de suas atividades como docente. A dificuldade no gerenciamento dos problemas educacionais manifesta-se na reprovação, aspecto que ilustra concretamente o caráter seletivo que as escolas têm assumido ao longo de sua existência, por força de um conjunto de fatores que contribuem e reforçam essa realidade. Os fatores apontados são os aspectos pedagógicos, sociais, psicológicos e econômicos que perpassam pela ação educacional, consequentemente, condicionando a prática avaliativa. Assim, como a evasão e repetência, a reprovação também, com suas causas e soluções, são o grande desafio da educação. No entanto, será que existem práticas para diminuir a reprovação? É possível não reprovar sem prejudicar o estudante no futuro? Fatores como a evasão escolar, a desmotivação e a falta de perspectiva fazem com que o aluno, muitas vezes, deixe o aprendizado de lado. Podemos, então, conectar todos esses fatores ao fracasso escolar? Grande parte dos alunos que abandonam a escola na adolescência possuem dificuldades para retomar seus estudos.
muitos jovens estudantes acham que são incompetentes para a compreensão de determinados conteúdos, principalmente quando se trata da aprendizagem matemática, por exemplo. Assim, é importante que os educadores reflitam o fracasso escolar a partir das possíveis causas. A busca por um único responsável pode ofuscar o problema e culminar a culpa no aluno. Mestre e doutor em educação, Marciano Cunha, em uma entrevista à Gazeta do Povo, disse: a reprovação escolar, pode ser decorrente de ausências do próprio estudante, que não conseguiu conectar o que estava aprendendo, dos pais, pois sabemos que a estrutura familiar muitas vezes impede que eles estejam próximos dos filhos, e ou da escola por não ter feito os devidos alertas. Ou seja, reprovar um aluno é como se você estivesse culpando-o por esses acontecimentos, sendo que a maioria não passa nem perto de ser responsabilidade dele. É fundamental que você pense constantemente sobre os tipos de avaliação que aplica. Essa reflexão é uma excelente prática pedagógica, já que essas avaliações que condicionam ou não a reprovação de alunos. É preciso se perguntar o que você pretende avaliar no aluno: a produtividade, a frequência, os métodos que você utiliza para fazê-los são quantitativos ou qualitativos? No ensino fundamental, os pais insistem que a criança continue os estudos. No médio, como o próprio artigo diz, muitos alunos com mais de 18 anos, portanto, não são mais obrigados a continuar. Como os alunos já podem trabalhar a partir dos 16 anos, muitos preferem não estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Culpar a reprovação pela evasão escolar é ignorar diversos outros fatores. A média de evasão e reprovação elevadas são fatores preocupantes para os professores e gestores da instituição e tema de reflexão com vistas à proposição de ações para a superação destes índices. A discussão em torno do tema exclusão tem ganhado destaque no Brasil nas últimas décadas. Considerando um conceito ambíguo, impreciso e difuso, está em pauta nos debates acadêmicos, sendo utilizado por órgãos governamentais e não governamentais na formulação de políticas públicas inclusivas e democratizantes. Quase sempre, o termo está relacionado a questões concernentes à discriminação, miséria, pobreza, desemprego, analfabetismo, excluídos. Portanto, seriam todos aqueles indivíduos ou grupos que estão fora do processo produtivo, impedidos de terem acesso aos bens de consumo, bens culturais e aos serviços de saúde e educação. Enfim, destituídos da cidadania. Embora a exclusão seja um fenômeno multidimensional, o campo de debate em torno do conceito pode ser analisado a partir de duas concepções. Uma concepção de natureza histórica, referente à sociologia do desvio e da marginalidade, e outra denominada pós-fordismo, na qual a exclusão é analisada como resultado do desemprego, da desqualificação social e da distribuição do poder. Savay, em 2004, em As Artimanhas da Exclusão, Análise psicossocial e ética da desigualdade social, argumenta que o debate em torno da exclusão ora enfoca o econômico, ora o social e chama a atenção para a necessidade de analisá-la também em relação à injustiça social. Para ela, a exclusão é um processo complexo e multifacetado, de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas, sendo a inclusão parte constitutiva desse processo. É um processo sócio-histórico que não é em si mesmo subjetivo, nem objetivo, individual, nem coletivo.
racional nem emocional. A exclusão contém em si a sua própria negação. Por isso, o que há é a dialética exclusão-inclusão, sendo essa dialética produto do funcionamento do sistema. Portanto, o sistema educacional reproduz em grande medida as estruturas de poder presentes na sociedade. Por isso, mecanismos de exclusão, ainda que sutis, podem ser observados no cotidiano escolar, tanto na estrutura física quanto na divisão e organização do espaço e do tempo escolar, nas práticas de avaliação, nas disciplinas e conteúdos ensinados, e nas normas e regras de funcionamento escolar. Embora a quase totalidade dessa população tenha podido acessar aos bancos escolares, a exclusão na escola continuou sendo um desafio a ser enfrentado. Com o intuito de solucionar tal problema, as políticas públicas, como a progressão continuada e os ciclos de aprendizagem, foram implantadas. Atualmente, os indicadores educacionais apontam um aumento na aprovação e um vertiginoso declínio da reprovação, o que poderia fazer supor que houve melhoras na qualidade da escola pública e, portanto, sua democratização, assim como a organização não seriada do ensino, a progressão continuada não se constitui novidade, ela também percorre o mesmo caminho, ou seja, oferece a possibilidade de uma organização escolar diferenciada. E, como a progressão continuada não é privilégio da nova LDB 9.394/96, mas vem clarear essa perspectiva, apontando para sua efetivação, se for de interesse do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, a discussão sobre a não reprovação não é recente. Tem sido realizada na realidade brasileira há muito tempo e em determinados momentos históricos foi mais enfatizada, como na década de 1950. A exclusão social designa um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos ou de grupos sociais em diversos âmbitos da estrutura da sociedade. Trata-se de uma condição inerente ao capitalismo contemporâneo, ou seja, esse problema social foi impulsionado pela estrutura desse sistema econômico e político. Assim, as pessoas que possuem essa condição social sofrem diversos preconceitos. Elas são marginalizadas pela sociedade e impedidas de exercer livremente seus direitos de cidadãos. Podemos salientar as condições financeiras, religião, cultura, sexualidade, escolhas de vida, dentre outros. Os excluídos sociais geralmente são minorias étnicas, culturais e religiosas, como, por exemplo, temos os negros, os índios, idosos, pobres, homossexuais, toxicodependentes, desempregados, pessoas portadoras de deficiência, dentre outros. Observe que essas pessoas ou grupos sociais sofrem muito preconceitos. Isso afeta diretamente aspectos da vida e, em muitos casos, gera outro problema chamado de isolamento social. No Brasil, a exclusão social está longe de ser um problema resolvido. Com tantas desigualdades e comportamentos intolerantes, nosso país tem apresentado diversos casos de exclusão. Destacam-se as escolhas relacionadas com a sexualidade, religião e culturas. Por outro lado, podemos comemorar alguns progressos nessa área, como, por exemplo, temos o desenvolvimento de projetos sociais e ainda a inclusão de disciplinas com temas transversais nas escolas, como pluralidade cultural, orientação sexual e ética. Temas como estes estão intimamente relacionados com a cidadania e visam uma construção social menos desigual e mais tolerante na nossa sociedade. Além disso, o reconhecimento de culturas minoritárias seguem aliadas
com o objetivo de criar cidadãos mais tolerantes e conscientes de suas ações. Nesse interim, diversos projetos e programas sociais surgem com o intuito de oferecer suporte para a visibilidade desses grupos minoritários. Um exemplo disso são as cotas raciais desenvolvidas pelas universidades para incluir alunos de origem negra ou indígena. Com isso, essas pessoas somam suas vozes a outras, tendo, portanto, a oportunidade de mostrar sua história e opiniões sobre determinados temas. A inclusão social é um conceito contrário à exclusão social, ou seja, ela trata das diversas maneiras de incluir os seres humanos que, por algum motivo, estão excluídos da sociedade. Há diversos tipos de exclusão social, das quais se destacam exclusão cultural e étnica, conceito atribuído às minorias étnicas e culturais, por exemplo, a exclusão dos índios. Temos também a exclusão econômica, que determina a exclusão de pessoas que possuem rendas inferiores, por exemplo, como os pobres. Ainda temos a exclusão etária, que designa a exclusão por idades, por exemplo, como crianças e idosos. Temos ainda a exclusão sexual, tipo de exclusão que é determinada pelas diferentes preferências sexuais, por exemplo. Como exemplo, temos a exclusão dos transexuais. Exclusão de gênero, relativa ao gênero masculino e feminino, por exemplo, como a exclusão de mulheres. Exclusão patológica, relativa a doenças como, por exemplo, os portadores de HIV. Temos ainda a exclusão comportamental, aborda sobre os comportamentos destrutivos, por exemplo, dos indivíduos toxicodependentes. E a exclusão social e fracasso escolar configura duas situações negativas e o resultado da relação entre ambas é a precariedade. O enriquecimento do processo escolar, na busca do não fracasso e do sucesso, requer que a escola desenvolva conhecimento aprofundado da cultura local e das condições efetivas da vida das crianças. Esse conhecimento deve ser capaz de estimular o cognitivo dos alunos a desenvolver um projeto de sociedade, tomando a cultura como prática social, alimentada por dispositivos pedagógicos. Subjaz a essa perspectiva ao sentido de inclusão social ou de escola voltada para a inclusão. Aqui finalizamos a nossa videoaula. Tenham todos bons estudos.